Olá, começa agora o programa Contraplano, recebendo hoje pela segunda vez em nosso estúdio Salete Granato, que é escritora, formada em letras e administração de empresas. Salete, muito obrigado pela sua visita aqui novamente em nosso programa. E hoje nós vamos falar sobre o último livro que a Salete escreveu, que é o IP, A Minha Janela. Salete, conta pra gente como que surgiu como que nasceu esse livro. Okay. Muito obrigado pelo convite, Serginho. É uma satisfação estar aqui novamente no Contraplano. O IP, A Minha Janela, foram poemas que eu fui escrevendo ao longo da minha vida, e todos aqui em Jacareí. E foi uma homenagem que eu resolvi prestar à cidade. Então eu lancei esse livro no aniversário da cidade no ano passado. E relancei agora na Bienal. Ah, então agora foi o relançamento. Relançamento na Bienal de São Paulo. E o porquê do nome dele, o IP, A Minha Janela? O IP, A Minha Janela é um poema que denomina um poema que abriu portas na minha vida, né? Foi o poema que me levou para a Academia Jacarense de Letras. E o IP, ele está plantado nos jardins da Câmara Municipal, aqui da Câmara. Então, ele ficava à minha janela. E eu vi esse IP ser plantado, crescer, e nele eu vi a vida de todos nós, né? Em todas as fases do IP, a nossa vida, que eu transformei num poema. Você se inspirou naquela visão que você tinha cotidiano? Sim, porque todos os dias, né? Então eu sou redatora de atos da Câmara e naquela época, eu ficava muito tempo digitando, ouvindo os discursos dos vereadores e transcrevendo. E, inevitavelmente, olhando para a janela. Então eu pude observar todas as fases dele e perceber todas as suas vontades, suas estações, né? O IP, ele tem vontade própria. É um poema, por sinal, muito bonito. Eu estava lendo ele, é muito, muito bonito mesmo. Parabéns. E conta pra gente como que foi participar da Bienal agora. Então, é a segunda vez que eu lanço o livro na Bienal, né? A primeira vez foi com A Guerra na Sombra do Poeta. Aí eu fiz 2 lançamentos. Fiz um na Bienal e um na Martins Fontes, na Avenida Paulista. E, então, o IP, na verdade, as pessoas começaram a comentar comigo: você não vai fazer o lançamento na Bienal e tal? Porque eu levei um grupo de escritores da academia para realizarmos um sarau, né? E isso foi novidade também. Primeira vez que uma academia de letras realiza um sarau dentro da Bienal Internacional do Livro. E fora isso, o logo da academia, o logo da nossa bandeira, ficou o tempo todo, durante toda a realização, desde a abertura até o fechamento da Bienal, no estande da nossa editora. Também é a primeira vez que isso acontece. Então, Jacareí ficou em destaque no cenário nacional e internacional durante toda a Bienal. E o IP, eu fui relançá-lo, porque a minha editora tem um stand lá. E mostrá-lo para as pessoas, comentar sobre o poema, mostrar o livro e todos os poemas que compõem a coletânea IP, A Minha Janela. E você também é diretora na Academia de Letras aqui de Jacareí, né? Sim, sou presidente há 2 anos. Presidente, desculpa. Isso. Uhum. E como que foi para a academia estar presente na Bienal agora? Não a Salete, mas a academia. Olha, foi muita satisfação. Os escritores foram muito motivados. Nós levamos 3 escritores da academia, né? O Cabreira, a Sandra Rasma e a Marisa Mirras lançaram livros na Bienal, no estande da editora Escortece. Marisa Mirras e Cabreira, seus primeiros livros. Marisa foi com livro infantil e o Cabreira com livro de poemas. Eu acho que foi uma grande conquista da academia e falo sempre isso para eles. Eu não tenho medo de dizer que hoje a nossa academia, ela, se não for a mais atuante do país, ela está ali em primeiro e segundo lugar. Porque tudo que nós fazemos é para colocar, divulgar, preservar, zelar pela literatura jacariense, claro, pela literatura brasileira. Mas estamos atentos a tudo que acontece em Jacareí. Teve até um livro recentemente, Os Contos do Vale, que teve a participação de vários
vários escritores da academia mesmo, Sim. né? A academia lançou 2 livros na Bienal, né? Um é inédito, que é foi o relançamento do Contos do Vale e o lançamento de A Cidade Além do Arco-Íris. Foi também um livro, uma coletânea que eu propus para os acadêmicos em homenagem a Jacareí. Então, eu tenho lá o poema que abre a coletânea, Jacareí Atenas Paulista, berço da cultura e do saber, onde eu faço uma homenagem a vários artistas da cidade. O Aguinaldo Dias, músico, o Eliseu, violinista, falo da Padaria Paris, falo de vários do Diário de Jacareí, eu cito locais da cidade e pessoas ilustres que me fazem parar e admirar a cidade cada vez mais. E que fazem parte da história da cidade. Isso, o Donizete Eugênio, da Rádio Mensagem, eu cito todas as personalidades, Paulo Sper, tenor, Dalva Sper. E a gente percebe que claramente que você é apaixonada por Jacareí, Sou louco por mesmo Jacareí. não sendo nascida aqui, é apaixonado pela cidade. O que fez você se apaixonar pela cidade? Eu sou nascido aqui, então para mim é fácil, né, se apaixonar por Jacareí, que é minha cidade de berço. Mas e para você, que não foi nascida aqui, o que te chamou a atenção aqui na cidade? Assim, a minha infância foi muito ligada à natureza, né? Então, o tempo todo eu tive tempo para observar, para curtir muito isso. Isso é alimento para o poeta. Quando eu cheguei em Jacareí, eu vi uma cidade bucólica, romântica, bem atrativa. O rio, ele me faz parar, né? Então, o que eu mais gosto de fazer hoje na cidade? Eu gosto de fotografar tudo que eu gosto nela. Então, muitas vezes o trânsito, eu estou parada no trânsito, eu fotografo o rio, os ipês, as flores. Tem muita coisa para ser reparada em Jacareí, né? E depois tudo isso eu transformo em poemas. E quando que nasceu essa paixão sua pela escrita? Bom, o escritor, ele tem essa necessidade já desde a infância, né? Você tem isso. Você começa a narrar um episódio, acontece alguma coisa, isso é uma crônica, né? Um fato do dia. Depois você observa algo que vai transformar isso num poema. E eu não sei te dizer precisamente quando, mas existiram fatos, né? 2 fatos que marcaram a minha vida profundamente. Porque, como todo escritor, eu também tinha o costume de guardar os textos nas gavetas. Hoje eu faço um trabalho para que ninguém faça isso, que tire os trabalhos das gavetas. Porque eu só tirei os meus textos aos 38 anos de idade. Então, durante todo esse tempo, você foi escrevendo e guardando. Guardando. Em 2002, um doutor, advogado que já falecido, ele gostou de um texto e pediu para ficar com ele. E a partir daí, me despertou mais satisfação em continuar a escrever. Até o falecimento do meu pai. Aí tudo desencadeou para frente, né? Porque eu fiz um agradecimento e todos gostaram. Quem escreveu esse texto e tudo. Em seguida, daí eu descobri os textos do meu pai, querendo transformar em livro e tudo. E foi quando eu fiz A Guerra na Sombra do Poeta, em homenagem ao meu pai. São com textos do seu pai ou não? Na verdade, A Guerra na Sombra do Poeta, eu transformei meu pai num poeta e coloquei na guerra. Por quê? Porque desde menina eu ouvia as histórias dele. Então, a guerra, elas são histórias verídicas do meu pai na guerra, né? E aí, descobrindo esse desejo que eu só soube depois que ele faleceu, aí eu comecei a escrever o livro. E teve um artigo também, eu comecei a escrever para os jornais, me baseando na história de um político de Jacareí, como ele começou. E esse artigo que também deu início à minha carreira. Então, o artigo, o livro, o IP, eu não parei mais. Legal. E na produção desse último livro, você tem escrito 3 livros solo, né? Como que é hoje para você produzir um livro solo? É complicado? Enfrenta muitas dificuldades? Como que é esse lançamento desse livro? Sim, é assim, eu já tenho a minha editora, né? O primeiro foi patrocinado, então eu não tive custos com o primeiro livro.
O segundo e o terceiro livro, eu tenho uma editora em São Paulo que me dá bastante respaldo. Então, isso não vejo problemas hoje. Inclusive, eu tenho uma parceria com essa editora para os escritores de Jacareí. Eu consegui essa parceria e para facilitar a publicação do livro, né? Baixa tiragem. O segredo está na baixa tiragem, né? O escritor que tem um sonho de publicar um livro, ele pode fazer 100 livros, que é o mínimo que a editora faz, ou mais, né? No meu caso, eu prefiro uma tiragem um pouco maior. Então, não vejo dificuldade. Agora, na construção do livro, nessa produção, eu posso dizer para você que eu tenho 3 livros em andamento hoje. Então tem mais 3. Eu tenho mais 3 livros em andamento. E o que me falta realmente é tempo, porque à frente da presidência da academia, zelando por tudo isso, cuidando dos escritores, e temos que ficar atento a tudo, fazendo saraus para que o público conheça o que é literatura, o que eles fazem. Então, essa é a nossa missão, ir às escolas, fazer os concursos, todos os concursos em andamento. Então, eu tenho um pouco mais de dificuldade de terminar esses livros, mas eu tenho em construção 3. Legal. E falando um pouquinho sobre o Sarau, como que é esse projeto que vocês vão até as escolas? Como que funciona esse projeto? O Sarau na escola é um projeto da academia que a única exigência é que a escola faça um varal de poemas, de contos, de crônicas, dos trabalhos dos alunos. O que a escola conseguir trabalhar com os alunos, ela forma o varal e a academia se dispõe a ir até lá, realizar esse sarau e avaliar um ou outro texto, sem que eles saibam. A gente, de forma discreta, o que nós queremos é descobrir os escritores, né? E sempre incentivar, nunca desanimar ninguém. Agora, eu preciso do convite, é preciso que a escola procure um dos acadêmicos e faça o convite, e nós iremos até lá. E é interessante que incentiva muito as crianças, os adolescentes a praticarem a escrita mesmo, né? Sim. Porque hoje tá cada vez mais as crianças, os adolescentes, eles estão deixando de praticar o ato de escrever mesmo, né? Sim, é preciso ter essa motivação. Esse é o trabalho da academia. É uma missão nossa. Não é só chegar, ocupar a cadeira, vestir uma beca. Não, nós temos uma missão. E qual que é essa missão? É realmente quando você coloca uma beca, você se despe dela para enxergar o outro. Então, quando você se torna um acadêmico, a sua responsabilidade é maior. Você chegou num grau em que você precisa ajudar o outro que está começando, porque um dia, eu costumo dizer, nós somos imortais, mas nós somos meros mortais. Então, um dia, aquela criança ocupará aquela cadeira. Salete, a gente vai fazer um breve intervalo. Aguenta um pouquinho que a gente já volta. Não saia daí, o Contraplano volta já.